Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é inspeção predial. Os nossos convidados são Gunnar Sanmartin, engenheiro civil e síndico profissional. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo nosso. E Davi Fratel, engenheiro civil, especializado em gestão de projetos estruturais. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Começar com você. Vamos definir, para quem está nos assistindo, o que é a inspeção predial. Inspeção predial é um conjunto de procedimentos multidisciplinares. Por que multidisciplinares? Porque é preciso que o inspetor tenha conhecimento de elétrica, de hidráulica, de estruturas, de patologias na construção civil, né, para que ele possa verificar o estado da edificação. Visando o quê? Visando a durabilidade da edificação, visando a manutenção da edificação e visando a garantia que foi dada pela construtora. Então, é exatamente isso. Quem pode fazer essa inspeção? Quem está habilitado? Olha, quem está habilitado são engenheiros civis, tá certo? Ou arquitetos. Eles estão habilitados a fazer esse tipo de inspeção. Evidentemente que, na hora que você vai inspecionar um elevador, você precisa de um engenheiro mecânico. Sim. Na hora que você vai vistoriar uma subestação de média e alta tensão, você precisa de um engenheiro eletricista. Então, cada um tem a sua habilitação dentro do processo. Mas, de uma forma multidisciplinar, isso é comandado por um engenheiro civil ou por um arquiteto. E esse trabalho, ele gera um laudo? Ele gera um laudo fotográfico, né, que é distribuído ao condomínio para que ele veja quais são as providências que ele tem que tomar, ou na parte de manutenção interna das suas atividades, ou junto à construtora responsável se aquela patologia, aquela anomalia ainda estiver sob garantia. Gunnar, qual a importância para o síndico de ter essa inspeção predial em mãos? Ricardo, foi como o nosso colega Davi disse, é toda uma importância para gerar toda uma manutenção no condomínio, para que nós não possamos ter problemas futuros e os condôminos tenham segurança em sua moradia. Ele é um start, então, para você entender como que está a situação do condomínio e dali traçar um plano de manutenção ou até de requerer, né, isso com a construtora. Então, ele seria um start para você entender a situação do condomínio e tomar as decisões necessárias? Exatamente. Quando nós, como síndicos, recebemos esse laudo, nós vamos colocar as prioridades baixas, médias e prioritárias. Vamos traçar um plano de contas e um plano de ação. Vamos apresentar o condomínio e vamos decidir o que é mais importante naquele momento de tomada de decisão. Davi, é o start realmente para um plano de manutenção, você ter essa inspeção em mãos? Sim, é o start. E como ele disse, você precisa estabelecer as prioridades e geralmente se adota aquilo que é risco, né? Por exemplo, se você tem uma patologia estrutural, uma patologia na parte elétrica, um quadro elétrico que está aquecendo a mais ou a menos, isso é preciso que esteja no começo, mas é preciso que faça um plano de manutenção, mas as manutenções têm que ser muito preventivas, né? A gente fala com inspeção predial, quando a gente fala de inspeção, a gente é muito voltado para a manutenção corretiva, para corrigir aquela anomalia. Mas as manutenções preventivas, elas precisam também ser planejadas, né? Além das corretivas. E nessa inspeção é colocada essa questão de manutenções também? Ele sugere ou indica essas manutenções? Sim, o inspetor, qual é a função dele? Ele precisa pedir ao condomínio, me dê o seu plano de manutenção. E me dê evidências que você faz manutenção nos elevadores, através dos relatórios de inspeção anual, dos grupos geradores, né, dos transformadores, então, das bombas, né, da lavagem de fachada, por exemplo, que é feita a cada ano. Então, o inspetor ele precisa colher essas evidências antes de começar a inspeção, justamente para, a partir daí, ele vistoriar aqueles pontos que estão falhos na manutenção preventiva do condomínio. Gunnar, você hoje, nos condomínios que você é síndico, você trabalha com esse laudo, com essa inspeção?
Se sim, como que você trabalha? Ele tem uma periodicidade? Você faz com qual periodicidade? Queria entender a sua realidade hoje. Tá, sim. Toda vez que eu vou assumir um condomínio, a primeira coisa que eu faço é contratar uma empresa especializada nessas vistorias. A partir do momento que a gente recebe, a gente traça essas metas. E são situações que a gente tem periodicidade diária, com responsabilidade do zelador a nos informar o que está acontecendo, situações semanais, quinzenais e mensais. Diante disso, com esse relatório, a gente toma todas as providências praticamente que diárias em relação a essa manutenção. E você faz essa inspeção periodicamente, ou quando você entra, ou depois quando você entra a cada X tempo? Como que você costuma fazer isso? Toda vez que eu assumo um condomínio, eu faço essa contratação. Traço uma meta de 1 ano. Após 1 ano, eu contrato novamente essa vistoria para fazer um check-up do que foi feito e realmente o que eu preciso para o próximo ano. A gente trabalha dessa maneira, praticamente anualmente. Anualmente. Davi, é o ideal ser feito por ano? Eu complementaria a resposta do Guna da seguinte forma. Na hora que você recebe um prédio, a incorporadora, a construtora, fornece os manuais. Sim. O manual do proprietário e o manual do síndico. São 2 manuais distintos. O manual do proprietário trata das áreas privativas, as áreas que estão dentro do apartamento de quem compra. E o manual do síndico trata das áreas comuns, né? Estes manuais trazem uma tabela de tudo que você tem de garantia que vence com 1 ano, que vence garantia com 2 anos, com 3 anos e 5 anos. Essa tabela é baseada no Secov. O Sinduscon Secov fez uma tabela que hoje todo mundo vem usando isso com muita propriedade. Isso já virou, inclusive, mania nacional. Sim. Tá certo? Então, a partir dessas periodicidades, você precisa fazer uma inspeção para que as garantias que ali estão, você possa acionar a construtora. Porque a construtora pode e muitas vezes não quer realizar a manutenção por falar que você não fez o controle adequado, a manutenção adequada ou a inspeção adequada. O brasileiro deveria adotar o que ele faz no seu carro, né? Todo mundo, quando compra um carro novo, fica preocupado com seus 10 mil quilômetros, com 1 ano de rodagem, porque se perder aquela manutenção, ele perde a garantia. O proprietário de imóvel não pensa assim. Ele nem sabe que existe isso. Muitas das vezes ele nem abre, Ricardo, o manual do proprietário para ver essa periodicidade necessária. Não tem a cultura, né? Não tem a cultura. E aí já vou puxar e vou voltar depois para você, mas vou puxar para o Guna de novo. A questão de... A gente estava conversando aqui fora do ar e você falou que algumas pessoas até, pelo que eu entendi, acham que é um custo desnecessário, que você está gastando um dinheiro que não deveria ser gasto com essas inspeções, que nós sabemos que elas são essenciais e baratas, perto do custo que você pode ter, se não realizadas, mas as pessoas, muitas não têm essa cultura e acham que o síndico está gastando um dinheiro que não deveria ser gasto. Exato. Como que você lida com essa situação dentro dos condomínios? Então, é uma situação delicada porque a gente trata direto com pessoas, né? Então, assim, a partir do momento que a gente assume o condomínio, a gente tem que ser muito transparente, traçar essas metas, mostrar a importância, pegar o manual do cliente mesmo, abrir na frente deles, numa reunião, às vezes até em separado de assembleias, mostrar essa importância. E como o Davi disse, a periodicidade ela é importantíssima para manter aquele bem em estado de funcionamento correto. Eu tenho umas perguntas que são bem relevantes. Uma delas é sobre obrigatoriedade. As obrigatoriedades hoje no Brasil são municipais ou estaduais e não federais. Aí eu vou perguntar um pouco a opinião de vocês sobre essas obrigatoriedades. Quero também saber sobre a BNT 15575, que deve mudar a cara dessa inspeção, ou a periodicidade, ou a exigência. Eu queria saber o que muda. E a gente conversou aqui fora do ar, você tem algumas informações relevantes sobre uma nova BNT que está em processo sobre a inspeção predial. Sim. Mas antes disso, eu vou chamar o quadro Síndico de Sucesso e a gente volta a falar sobre isso. Olho na tela. Olá, eu sou Paula Fontes, administradora de empresas e síndica profissional no Jardim Marajoara, em São Paulo. Eu iniciei no condomínio como síndica voluntária, havendo uma grande necessidade aí de especialização e eu o fiz e hoje estou na segunda gestão. A importância de se qualificar é procurar uma boa escola,
onde tenha profissionais capacitados, uma escola reconhecida que possa formar um bom síndico. O curso me ajudou muito, porque me fez entender toda a dinâmica de um condomínio, todas as suas peculiaridades. E isso foi muito importante nas tomadas de decisão. Eu acredito que o futuro seja promissor, pois hoje em dia, nos condomínios, os moradores não querem mais assumir essa responsabilidade e estão buscando no mercado pessoas qualificadas para administrarem seu condomínio. No momento, eu atuo em um condomínio e a perspectiva de até o final do ano atender a pelo menos 3. Para mim, o síndico, para ter sucesso, ele precisa apenas de 3 coisas: transparência, comunicação e honestidade. A minha relação com os condôminos é muito boa. A marca da minha gestão é a transparência e a comunicação. O diálogo faz com que a relação entre condômino e corpo diretivo flua de forma harmônica. Estamos de volta. As perguntas já foram feitas, são perguntas muito interessantes, tenho certeza que o nosso público está ansioso para a resposta, mas você que está em casa terá a resposta na sexta-feira. Não perca o segundo bloco e até lá!